Olá! Voltamos! Voltamos! Bora lá, gente? Bora continuar? Vou dar uns minutinhos para vocês entrarem. Oi, Cristal! Seja bem-vinda, Cristal! Quanto tempo! Boa noite, Laerte. Quanto tempo? Pois é, 15 minutinhos pro break. Demos um break hoje, né? Que tá, ainda tem mais carta aqui pra gente ver. Não é verdade? Oi, Cá. Oi, Michele. Boa noite. Boa noite. Vou esperar um pouquinho o pessoal voltando, a Gláucia, para não perder a linha de estudos, né? Ainda tá faltando Gláucia, Dinha, que tá aqui nos acompanhando hoje, maravilhosamente lindíssima aqui, nos ajudando nos estudos também, né? Boa noite, Marciele. Vou dar uns minutinhos pro pessoal ir chegando, tá bom? E damos continuidade aí nas cartinhas da noite. Marcelo, seja bem-vindo. Marciele, seja bem-vinda. E aí depois a gente vai fazer uma dinâmica, tá? Das cartinhas negativas que a gente viu hoje. Tá bom, gente? Resumo? Isabel Tavares, seja bem-vinda. Então, vamos lá, vai. Resumo das cartas que a gente viu hoje, enquanto o pessoal que estava acompanhando a gente tá entrando aqui, tá bom? Então, eu vou dar o resuminho de hoje. Vamos de trás para frente, porque já tá mais fácil aqui. Carta do desespero. Uma crise emocional é quando a gente não encontra saída, uma sensação de derrota, uma perda de fé, um desespero, onde a gente sente que não há saída na situação, tá? Carta da morte. Encerramento, fim. Pode trazer também uma energia de transformação, tá? Que eu já expliquei hoje aqui para vocês. Encerramento, fim, transformação. Carta do viuvez. Separação, tá? Então é parte física mesmo, trazendo aí a solidão, o afastamento, você ter um término doloroso, um isolamento. Você se afastou aí da pessoa fisicamente, tá? Ladrão, roubo, perda, engano, fraude. Certo? Eu só tô recapitulando, tá, gente? Para vocês conseguirem, para a gente continuar. Isso, só tô recapitulando. Carta do prisioneiro. Aprisionamento, limite, limitado. Tá? Miguel, seja bem-vindo. Carla, seja bem-vindo de volta. Certo? Limitado, limitação, como é que fala? Restrição, bloqueio. Enfermidade, doenças, desgaste, doenças físicas, emocionais, energéticas, queda de energia, tá? Energia vital. Infortúnio, desgraça, contratempo, acidentes. E a melancolia, que é uma tristeza trazendo no sentido de saudade, de nostalgia, tá? É esse apego ao passado. Certo? Vimos todas? Vimos. Então, bora lá. Próxima carta, vai. Já dei 5 minutinhos. Cadê a Glau? Glau já entrou, gente?
Glaucita. Não. A Laude, tá aí? Parte 2. Aí a Gláucia, chamei a Gláucia veio. Vocês viram, gente, ó? Poder da energia. Na Flávia, José Francisco, bora lá. Maria Samara. Laude, que eu acho que estava aqui também. Marcelo, seja bem-vindo. Laudelina, a Carla já entrou, né, Cá? Quem mais, gente, que vocês lembram? Dinha daqui a pouco tá aí. A Dinha tá ajudando a gente hoje na aula. Ela também faz leitura de Sibila. Mais alguém que tava aqui? Fora o pessoal novo, né, gente? Pessoal que é novo, sejam muito bem-vindos, tá? Bora seguir o perfil. Essa semana a gente tá falando sobre Sibila. Kate, Lucélia. Tô esperando vocês entrarem, tá? Pra gente continuar. Certo? Gostaram do break, gente? O break foi ótimo, né? Primeira vez que a gente faz um break. Normalmente eu vou direto, mas eu acho que a live ia ficar muito extensa. Ia ter um período que vocês não iam mais conseguir absorver, né? Porque a gente sabe que depois de 1 hora, o cérebro ele já não absorve mais tanto quanto no começo, né? Então aí, por ideia da Carlinha, a gente fez um break aí de 15 minutos. E aí agora a gente volta, coffee break, exatamente. Foi ótimo, coffee break. E aí a gente volta aí com tudo agora até o final, né? Que é bastante coisa. As cartas negativas tem bastante. Ontem a nossa live foi 1h30 de cartas positivas. Quem não assistiu a live, tá no YouTube, a live das cartas positivas do Sibila Cigana, tá? E hoje a gente dividiu em 2 lives, parte 1 e parte 2, para que vocês consigam aproveitar o máximo possível dessas leituras, tá? Ô, Lucélia, a gente não tá fazendo leitura, hoje a gente tá estudando as cartas do Sibila Cigana, tá? Que, diga-se de passagem, é maravilhoso porque traz até o chassi do carro, tá? Mas eu adoraria te ajudar, agenda comigo aqui no Verdinho, tá bom? Se você quiser a leitura do Sibila, é só você me avisar na hora que eu for fazer a leitura, tá? Eu pergunto, eu falo, se você quiser saber chassi do carro, Sibila, tá bom? Ele vai te trazer todas as informações que você precisa. Tudo, 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 tudo. Esse daqui é um baralho potente, minha filha. Potente. Se você gosta, eu não sei se você gosta do quê? De tarô ou de baralho cigano? Sério. Gosto de respostas. Para quem gosta de leitura. Então você precisa passar pelo Sibila, Lucélia. Você já fez alguma leitura com Sibila? Não? Mulher de Deus. O nosso grupo Alquimia das Almas está estudando Sibila agora, né? Por isso que eu trouxe aula sobre Sibila, de tanto que eles me pediram. E eles estão percebendo que durante a aula revela até o passado, entendeu? Então, ele é extremamente revelador. A gente fala que é a maior fofoqueira de todos os baralhos. Se você acha que Lenormand é fofoqueiro, Sibila Cigana dá até o número do chassi do carro, tá? Então passe pela experiência
E aí você vai ver como é que funciona um Sibila. Nunca mais. Esse daqui é borreta. Dinha estava aqui conosco. Não sei se você já assistiu as lives da Dinha. Acho que ela já fez algumas leituras com Sibila na live dela. Não sei se você já acompanhou, mas ela estava aqui conosco e aí eu dei uma ideia para o pessoal aqui que faz aula comigo de fazer leitura de tarô com Sibila, baralho cigano com Sibila, ou os três, tarô, baralho cigano e Sibila. E aí ela relatou que ela já fez tarô com Sibila e o negócio é porreta. E normalmente eu faço minhas leituras também um complementando o outro, tá? Porque o Sibila, ele vai dar muita profundidade na leitura, certo? Maria, seja bem-vinda. Oh, meu amor. Mas é sensacional. Sibila, vale a pena você comprar crédito para fazer leitura com Sibila, viu? Vale a pena, tá? Bora lá, meu povo, então? Bora continuar nossa aula de hoje? Vocês que estão com Sibila em casa, próxima cartinha que nós vamos falar, a última carta a gente falou sobre o desespero, que é sensação de que não há saída, é uma sensação de derrota, é uma sensação que a gente perde a fé, tá bom? A gente entra em desespero, tá? Próxima carta, o inimigo. O inimigo, gente, ele tá ligado à oposição. Lógico, é nosso inimigo, tá? Então, é um rival. O inimigo é o que está oposto a gente, trazendo a rivalidade, tá? Só que é interessante eu falar para vocês nesse momento, porque... Oi, Sheila, boa noite. Por que é tão importante a gente primeiro separar aqueles pilares que eu falei para vocês dos personagens, tá? Porque vocês vão ver mais para frente que tem uma carta também chamada A Inimiga, que eu vou falar ainda hoje com vocês. Só que aqui, gente, nessa carta, o inimigo trazendo como uma oposição, uma hostilidade, um rival ativo que prejudica os seus planos, ele vem na energia masculina, tá? Não quer nosso bem, traz a energia até a enganação, né? Eu olhando senti isso. Nosso concorrente, mas no sentido de nos prejudicar, não é uma concorrência saudável, tá? E a parte mais importante é o inimigo. Uma concorrência desleal, exatamente. É o inimigo, ou seja, é um homem. Por isso que eu falo que o Sibila Cigana dá até o número de chassi. É um homem, é uma energia masculina na carta, tá? Que traz essa rivalidade, essa oposição prejudicial, que te prejudica. Pode ser um rival do seu trabalho, pode ser uma pessoa que está ali prejudicando os seus planos. Ela traz essa má energia no sentido de prejudicar. É o inimigo. Então, é um homem que está fazendo isso. Consegue entender? Que quando a gente fala sobre a carta, o inimigo traz a energia de um homem. É um masculino, é uma energia masculina que está ali como sendo seu rival. Então, o rival ele pode estar dentro do seu trabalho. Ai, Reisa, saiu o inimigo quando eu fiz uma tiragem amorosa. Ou seja, alguém que está prejudicando a sua relação amorosa. E é um homem que está prejudicando a sua relação amorosa. Então, ela está diretamente ligada a uma energia
masculina, por isso que ele vem com o inimigo, tá? Se eu perguntar quem está me prejudicando no trabalho e sair a carta do inimigo, é algum homem do trabalho, sim. Ou algum homem que está próximo de você, que está prejudicando seus planos no trabalho. Anaíris, seja bem-vinda. É importante eu falar isso para vocês, porque a gente tem uma outra carta, se eu não me engano. Eu vou falar sobre ela agora, vai, para vocês conseguirem entender, tá? Laudi, seja bem-vinda, meu amor. Tava esperando você chegar. Ingrid, seja bem-vinda. Então, o inimigo é a oposição, o rival, o masculino, tá? Então, tá sempre relacionado a uma energia masculina. É alguém que quer acabar com seus planos, é alguém que quer, que talvez esteja até sabotando as coisas que você está fazendo para que você se prejudique, tá? Pergunta: o que meu namorado ou marido é para mim e o próprio dito cujo o problema? Se sair a carta do inimigo, sim. Tá? É muito legal estar falando isso, porque o Sibila, ele traz essas informações. E quando a gente falou na segunda-feira de separar as cartinhas dos personagens, quando você separa as cartinhas dos personagens, você percebe que tem energias masculinas e energias femininas, tá? E amanhã, nas cartas neutras, a gente vai falar muito sobre isso, porque amanhã a gente tem a esposa, tá? A gente vai falar muito sobre isso amanhã. Ingrid, Cíntia, Kate, muitas vezes dual, exatamente. No mesmo contexto, a inimiga. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Exatamente, eu vou falar da inimiga para vocês conseguirem assimilar, que aí eu acho que fica mais legal a gente entender essas duas cartas, tá? Então, o inimigo, oposição, alguém que está prejudicando os seus planos, mas é uma energia masculina. Pode ser um rival do seu trabalho, pode ser uma pessoa que está ativamente prejudicando aí os seus planos, tudo aquilo que você está direcionando a sua energia, tem alguém metendo o bedelho, fazendo com que isso dê tudo errado. E é uma energia masculina, tá? Então você sabe que é um homem, certo? Agora, energia da carta A inimiga. Ela vai trazer também essa rivalidade, tá? Só que é uma rivalidade na energia feminina, tá? Então, a gente sabendo que o inimigo está relacionado a essa oposição, trazendo a informação masculina, a inimiga, ela também é uma oposição na energia feminina. Então, uma pessoa que está sendo seu rival no trabalho, essa é uma feminina sendo a sua rival no trabalho, tá? Então, ela pode trazer também a competição, ela pode trazer também uma disputa, se você for ler uma carta para uma outra pessoa do sexo feminino, por exemplo, tá? Então, ela vai trazer essa rivalidade entre as questões. Então, uma competição que você está tendo, até uma fofoca mal intencionada, porque o inimigo, ele também vai começar a meter no bedelho para dar tudo errado. Só que a inimiga, o que ela faz? Ela traz a energia do feminino. E a energia masculina não é uma energia de ação, gente? E a energia do feminino não é uma energia mais sentimento e emoção? Então, ela traz essa parte da fofoca, tá? Por conta das energias serem masculina e feminina. Mas ambas trazem a rivalidade e são energias que estão botando bedelho em todo o processo que você tá fazendo.
Então, traz a energia da competição, traz a energia da rivalidade, traz a energia da hostilidade, da oposição, tudo que vai estar prejudicando os seus planos. Uma energia masculina, representada pelo o inimigo, e a energia feminina, representada pela inimiga. Lembrando que, por ser masculino, então ele vai estar mais ativo, porque a energia masculina está relacionada à ação e a energia feminina está relacionada às emoções. Por isso que aqui a gente coloca o blá, 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 a fofoca. Tá? E por que eu falo blá, blá, blá? Qual é a carta também do baralho Lenormand que tem o blá, blá, blá? Fofoca, articulações para causar caos, exatamente. Exatamente, carta dos pássaros. Tá? Ele é um sabotador e ela é uma dissimulada. Calma que temos a carta da dissimulação, tá? Então, muita calma, muita calma. O Sibila, gente, ele é muito gostoso porque, assim, às vezes a gente quer trazer uma palavra, como o Laerte fez aqui, e a gente viu nas outras cartas também, vocês trazendo a melancolia para a viuvez, mas não tem essa necessidade. Porque a gente tem a carta da melancolia. E aqui, nesse caso, como ele citou, foi muito bom você ter falado isso, porque traz a energia da dissimulação, traz, mas a gente não precisa ler a dissimulação, porque a gente tem a carta da dissimulação. Entendeu? Carla, bem-vinda de volta. Não tinha outra palavra. Rivalidade feminina, fofoca, né? Tudo aquilo que está impedindo você de chegar, de fazer concretizar aquilo que você quer, tá? Prejudicando seus planos, certo? Anne, seja bem-vinda. Eu olhando, sentir ela mais manipuladora. Pode trazer energia da manipulação também, tá? Porque a manipulação, mas aí a manipulação pode ser para ambos, né? Porque manipulação, ela não tem gênero, né? Manipulação pode acontecer tanto no masculino quanto no feminino, tá? Voltou. Coffee break, né, Dinha? Tivemos coffee break hoje. Tá? Então é muito legal a gente falar sobre essas duas cartas, porque são cartas que trazem o masculino e cartas que trazem o feminino. Assim como amanhã nas cartas neutras vocês vão ver isso também, tá? Porque tem bastante energia das cartas neutras nos personagens, como sendo uma carta neutra. E aí a gente vai ter personagens masculinos e personagens femininos, tá? Bem na hora do babado. Então é legal a gente estar falando isso nessas duas cartas, porque amanhã a gente vai falar sobre cartas também neutras. E essas cartas de personagens, elas trazem a energia do feminino e do masculino. Dinha tá aqui para não deixar eu mentir sobre as leituras. E dentro de leitura vai trazer o chassi do carro, né? Se você tem uma inimiga, se você tem um inimigo. Se tem uma amante na relação, é sobre isso. É sobre isso. Se na relação aparece a amante, se na relação tem aí a terceira pessoa, e aí vocês vão ver amanhã que essa terceira pessoa também tem a energia do feminino e do masculino, tá? Sobre o significado das cartas. O inimigo e a inimiga trazendo a energia do masculino e do feminino. Dúvidas, gente? Tranquilo? Semente Estelar, seja bem-vinda. Tranquilo? Perfeito? Por isso que eu falo. Sibila Cigana não é pontual. Ela traz toda a informação que precisa ser lida, tá? Carol, seja bem-vinda.
Tranquilo? Bora continuar? Então foram 2 cartas em um só, tá? Energia da rivalidade, energia de fofoca. Então, rivalidade no sentido na energia masculina, sendo um homem, rivalidade no sentido da energia feminina, sendo uma mulher. Aqui está mais relacionada à ação, porque é uma energia masculina, aqui mais relacionada à parte de emocional, sentimentos e emoções, por isso que a gente atrela a parte da fofoca aqui também, tá? Certo? Bora continuar? Bora. Cartinha, próxima carta. Próxima carta é a carta da dissimulação. Por isso que eu falei, não precisa atrelar a dissimulação à carta da inimiga, porque a gente tem uma cartinha da dissimulação. O que foi, gente? Vocês estão falando aí? Maria Gomes, seja bem-vinda. O que foi? Tô entendendo a conversa de vocês, não, gente. Então, bora lá. Tô ótima. Que a gente fez um coffee break? Tô ótima. Ai, que a Dinha tá falando que o dela tá sem som e sem imagem. Gente, vocês estão com imagem e som? Tá tranquilo aí? Tá normal? Ah, então tá bom. Olha lá, sai e entra de novo, Dinha. Tá normal. Te vejo e te ouço. Ai, Gláucia, maravilhosa. Tá normal. Eu vejo você. Uau. Só não te sinto. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Continuando. Próxima cartinha da noite, carta da dissimulação. Eu acho um desaforo colocar o gatinho na carta da dissimulação. Eu acho que eles podiam colocar outra imagem. Mas se vocês forem ver em outros sibilas, é sempre o gatinho. O gatinho tá como falsidade, que é a dissimulação, tá? Gato é lindo, eu também acho. Mas por que eles colocam? Apesar que, assim, aqui a dissimulação, a gente até entende que o gato é dissimulado. E, na verdade, ele é mesmo dissimulado, né? Ele tem a sua própria liberdade, né, o gato. Então, ele traz aí essa energia da dissimulação. Mas falsidade, aí eu já acho demais, né? O gatinho. Porque a dissimulação, as palavras-chave são falsidade e engano, tá? Gato é fingido. Ele é raposa, ele é rápido, astuto, feito raposa. Ele finge que gosta de você, mas gosta da casa. Então, alguns sibilas, vocês vão ver a cartinha da dissimulação como sendo carta da falsidade, tá? E vocês vão ver um gatinho, que aí eu já acho meio pesado falar que o gatinho é falso, entendeu? Eu acho pesado falar que o gatinho é falso, porque o gato não é falso, né? O gato, ele traz a sua própria liberdade. Então, ele tem a sua própria vida, vamos dizer assim, no sentido de não ser dependente, né? Então, eu não acho ele falso, tá? Por isso que eu acho um desaforo botar um gatinho aí na Sibila Cigano falando que ele é dissimulado. Então, eu acho um desaforo. Mas vamos lá, gente. Carta da dissimulação, gatinho. Esse gatinho é belíssimo, um gatinho branco, maravilhoso, né? Tadinho, eu também fico com dó do gatinho, mas vamos lá.
Carta da dissimulação traz como palavra-chave a falsidade, o engano. Então, por exemplo, alguém que esconde informação para poder manipular, tá? Alguém que está enganando você para se beneficiar, alguém que está sendo falso no sentido emocional, tá? Sabe aquela pessoa dissimulada? Que ela se mostra uma pessoa para você, mas por trás ela é outra? Falso com esse pelo branco. Kate, seja bem-vinda. Nossa, Dinha, sério? Que loucura, gente. Muito doido isso, né? Muito doido. Caramba. Pro resto do pessoal, vocês estão conseguindo assistir, né, gente? É, pode ser um bug. O resto do pessoal tá conseguindo ver. Será que... Apesar que a... Normal. Stranger Things. Nossa, gente, que doido. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Certo, gente? Então, a carta da dissimulação é essa falsidade, engano, uma pessoa dissimulada. Sabe pessoa que tem duas caras? É uma pessoa dissimulada, tá? Ela mostra uma coisa para você, mas na verdade por trás ela é outra. Ou seja, alguém que esconde informação, que esconde quem ela é, ou esconde informação no sentido de manipular a situação. Ah, que pena, Dinha. Beijo, meu amor. Será que é o perfil do especialista que não vê? Eu pensei nisso agora. Não sei. Certo, gente? Tranquilo? Acho que não. Mas também não sei, Cristal. Tranquilo a cartinha da dissimulação com esse gatinho belíssimo. Tem uma carta no Sibila Italiana que está escrito falsidade e tem um gatinho laranja que parece o Garfield. Mas a imagem ela já foi intencionada para poder trazer isso do nosso inconsciente. Porque o Garfield, ele é dissimulado. Não é? Então, é para trazer isso do nosso inconsciente coletivo. E aí vem aqui embaixo a palavra falsidade nesse Sibila Italiana. E o gatinho é igualzinho o Garfield. Ah, ela entrou com os dois perfis? Você entrou com os dois perfis, Ginha? Exatamente, ele acaba com o John e seu dono. Então, lembrem-se sempre que da cartinha da simulação, ele é chique, esse é raça pura. Cartinha da dissimulação, lembrem-se do Garfield, tá? Que o Garfield, ele tem aquele ar de falsidade, que ele quer enganar o John, ele quer enganar ali o cachorrinho, que agora eu não lembro o nome também. Ozzy, né? Ozzy, acho que é. Ele quer enganar todo mundo. Por quê? Porque ele quer ficar só dormindo e comendo lasanha, não é? Então, lembrem-se aí da cartinha de simulação, que é toda essa parte aí da falsidade, do engano, de esconder as informações. É o Ozzy. Eu lembrei do nominho do Ozzy. São animais de... Gatos são animais de invocada, né? Faz sentido. Ah, emboscada. Agora vamos para uma carta, gente, que eu tenho certeza que quem já está com o baralho deve ter sentido um pouco de dificuldade, tá bom?
Marciele, seja bem-vinda, mas vamos lá, vamos destrinchar essa carta e vamos perder o medo da carta, tá? Carta aí da frivolidade. Frivolidade. Promessas vazias, superficialidade. Exemplos: pessoa que promete e não cumpre, ou algum interesse passageiro, ou seja, é uma coisa superficial, tá? A frivolidade não é aquilo que traz profundidade, ela traz superficialidade. Olha aqui. A borboleta, ela traz essa energia da leveza, mas no sentido de andar na superfície, para encontrar as plantinhas para ela pousar, tá? Carol, seja bem-vinda. Maldade também com a borboleta. Boa pergunta. Não sei por que a borboleta, tá? Porque para mim a borboleta, a primeira coisa que aparece no meu inconsciente é a transformação, tá? Inconsistência. E aí foi até bom, Laerte, ter colocado essa palavra, Edilene, Aili, seja bem-vindo. Foi até bom você ter colocado essa palavra, porque eu vejo no bater asas da borboleta a inconsistência. Por quê, gente? A borboleta, ela não é como um passarinho, por exemplo. Ele mira e tem uma direção. A borboleta, se vocês perceberem, ela tem uma inconsistência no voo dela. Ela voa e ela vai fazendo assim, tá? Então, o voar da borboleta traz essa inconsistência, ela não é direcionadora. E trazendo essa inconsistência no voo da borboleta, eu acredito que seja essa a razão de ter colocado uma borboleta aqui. É o que eu acredito. Porque ela não tem consistência no voo. Não é como se fosse um passarinho. Então, ela traz aí a superficialidade, as promessas vazias, ou seja, uma inconsistência na informação. Não tem o aterramento. Não é aquela sensação de que você promete uma coisa e cumpre. Não, são promessas vazias, tá? São pessoas que prometem e não cumprem. São interesses que você tem em relação a alguma coisa que daqui a pouco passa. É uma superficialidade, é uma inconsistência. Tá? Ela é imprudente. Mas frivolidade é muito pesada a palavra. Ela não tem atenção, falta de atenção. Qualquer coisa de pouco valor. Então, a gente pode trazer essas promessas vazias, essa superficialidade, tá? Frivolidade é muito pesada para uma borboleta, mas ela traz o sentido de algo inconsistente, algo superficial. Algo que você não entra com profundidade. Tá? Então, a carta da superficialidade, a carta da frivolidade está relacionada a algo mais superficial. Caindo uma carta da frivolidade dentro de um relacionamento. É um relacionamento que a pessoa quer algo? No sentido de namoro, no sentido... Não. Tá? No sentido de um trabalho. Cai a carta da frivolidade. É um trabalho onde você vai se aprofundar trabalhando? Você vai criar estabilidade? Não. Porque é um trabalho superficial. É um relacionamento que traz promessas que não vão ser cumpridas. É um interesse passageiro. Tá?
Vanessa, seja bem-vinda. Uma informação legal do livrinho diz: reduz o bem ou o mal das cartas ao redor. Por que reduz o bem ou o mal das cartas ao redor? Porque ela traz a energia de ser algo superficial. Então, por exemplo, se for uma carta negativa ao redor da frivolidade, você acha que é uma carta que traz profundidade? Não. É algo superficial que pode ser transpassado com tranquilidade. Tá bom? Frivolidade com fortuna. Fortuna é a boa sorte, né? Com frivolidade é uma boa sorte meio... Não vai ser muita coisa, né? Não vai ser um ganhar na Mega Sena. Mas vai ser uma intensidade menor, tá? Acertei a quadra. Certo? Tranquilo? Essa carta, ela é uma carta que provavelmente, eu não sei para vocês, mas para mim eu tive muita dificuldade com essa carta. Mas quando a gente entende que é algo superficial, que traz essa energia aí da superficialidade, da inconstância, aí a gente consegue associar melhor, tá? Carta da arrogância. Arrogância. Conselho da frivolidade é: reconheça seu comportamento superficial, exatamente. Carol, gratidão pela tigela de som, amor. Coitado do pavão, também acho. Também, nada a ver. Eu também acho. Arrogância do pavão, belíssimo pavão, né? Mas vamos lá. Mas por que trouxe aí a imagem do pavão na carta da arrogância? Palavras-chave da arrogância. Paulinha, eu não estou fazendo leitura, tá? Eu estou ensinando como ler o baralho Sibila Cigana, tá? Mas eu adoraria te ajudar. Clica no verdinho aqui e agenda comigo no individual, meu amor. Orgulho pela sua beleza, exatamente, porque é exatamente o que eu ia falar. Palavras que estão relacionadas à arrogância. Orgulho, imposição, tá? Então, por isso que eles colocaram aqui o pavão, tá? Por ele ser tão belo. Deve ser esse o sentido. Se acha, toda história tem pavão, ele quer ser mais do que os outros. Exatamente. Anda se amostrando. Soberba também, tá? Ou seja, o pavão, ele se mostra demais. Né? É que aqui no sentido eles deviam ter colocado o pavão aberto, né? Não o pavãozinho fechado assim, né? Porque aí não mostra essa energia do se mostrar, dessa soberba, desse orgulho de ser quem ele é. No sentido também de você se impor, porque ele se impõe, né? O pavão se impõe diante da pavoa, certo? Então, vamos lá. Um parceiro inflexível, um parceiro manipulador. Ó. Imponente. Eu também acho que a foto ele tinha que estar aberto, imponente, maravilhoso, né? Sim, então a palavra-chave aí da arrogância é no sentido de ser orgulhoso, no sentido de você se impor, no sentido de você também trazer a manipulação e pode até sair dentro de um relacionamento, uma relação tóxica no sentido de manipular, tá? Da pessoa ser... Ai, como é que fala, gente? Putz, grilo. Esqueci a palavra. Boa noite, Cláudio. Da pessoa ser manipuladora, mas no sentido de ela achar que só ela tem razão, tá? No sentido de ter uma relação tóxica.
pode trazer aí na carta da arrogância, tá bom? Esqueci a palavra, gente. Se eu lembrar durante a live, eu falo aqui para vocês. Amuleto para melhoria. Narcisista, obrigada, meu amor, é isso mesmo. Amuleto para melhoria, beleza e magia, maravilhoso. Para magia, maravilhoso. Narcisista, exatamente, obrigada, gente. Então, a arrogância no sentido da pessoa ser narcisista. Entendeu? Por conta do seu orgulho. De achar que só ele pode. Um chefe controlador também. Então, a arrogância, ela vem também com as palavras-chave de orgulho e imposição, tá? Um ego inflamado. Ou inflado, né? Eu acho que inflado fica melhor. Tá? Então, a gente traz aí um narcisista, de repente, numa leitura. E aí, o narcisismo, gente, tem narcisista dentro do trabalho, tem narcisista no nosso meio familiar, tem narcisista no meio dos nossos amigos, tá bom? Relacionamentos amorosos, certo? Então, a gente dá para ampliar isso daí de uma boa... trazer essa amplitude da carta para vários setores da vida, tá bom? Narcisismo também na parte financeira, tá bom? Ana, tudo bom? Já tive um brinco de pena de pavão. Eu tenho 2 brincos de pena de pavão. Aqui e aqui, mas é da minha cabocla, que ela pediu. Minha cabocla pediu. E aí ela usa quando ela vem. Certo? Tranquilo? Júlia, seja bem-vinda. Carta da tristeza, gente. Próxima carta. Daniele, seja bem-vinda. Próxima carta é a carta da tristeza. Olha o desânimo dessa mulher, gente. Na carta. Olha o desânimo. Olha essa tristeza. Então, palavra-chave. Primeira palavra-chave que a gente encontra na carta da tristeza é o desânimo. Não tem nem como a gente falar que ela não está desanimada, né? Essa ficou viúva. A tristeza é personagem ou sentimento? O Laerte está perguntando aqui. O que vocês acham? Sentimento. Exatamente. Sentimento, né? Por favor, né? Por favor. Então, a tristeza aqui, primeira palavra que a gente encontra, chave da tristeza, é esse desânimo dessa moça que tá aqui na carta. Olha como ela tá desanimada, desolada, né? Decepcionada. Óbvio. Boa noite, Dani. Então, a tristeza, palavrinhas chaves. É personagem do filme Divertidamente. Ai, gente. Então, palavrinhas chaves da carta da tristeza. Desânimo, decepção, tá? Então, por exemplo, um término de um relacionamento, desolada também. Então, término de um relacionamento que ainda dói muito, tá? Uma frustração por algum objetivo que não foi cumprido, né? Que a gente não alcançou. Uma sensação de algo que está sendo perdido, mas sem um motivo concreto, tá? Então, desolada, decepcionada, desamparada, tá? Então, pode indicar, sim, também um momento, gente, de transição, tá? Ou seja, um momento passageiro, tá? Ou dependendo da carta que tá próxima, se for uma carta como a viuvez, pode ser luto, tá? Aqui no sentido, se a gente colocar a carta da viuvez aqui, também é uma carta negativa, é uma tristeza muito profunda, né? Que dói muito. Uma separação que dói muito.
tá? Um luto profundo aí, tá? Certo? O que vocês estão aqui chorando, meu povo? Parece mesmo. Shirley, Marcele, seja bem-vinda. Ela deve ter a inimiga de amiga. Acabou de descobrir a verdade e está se lamentando. Pois é. Saiu viuvez com melancolia? Ilmara, seja bem-vinda. Isabel. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai fazer os conjuntinhos. Aí a gente faz uma leitura, tá? Fica tranquila, Dani. Sabe que vai ficar gravado no YouTube, né, amor? Então fica tranquila. Tranquilo, cartinha da tristeza, desânimo aí, decepção, tá? Carta também negativa é a carta dos boêmios, tá? Fica tranquila. Carta dos boêmios, ele traz aí a parte. Foi, o desespero foi a última carta da parte 1 da live. Foi no final da parte 1. Dulce Maria, seja bem-vinda. E essa é a última carta que eu tenho para vocês hoje, que é a carta dos boêmios. Carta dos boêmios. Gente, vamos lá, vamos tentar criar um raciocínio aí em relação à carta dos boêmios. Carta dos boêmios, ela traz como palavra-chave más influências, amizades tóxicas, tá? Irregularidades. Para a gente conseguir trazer isso para o nosso racional e conseguir fazer o link da carta, vamos lá. Os boêmios. Quem eram os boêmios? Dulce Maria, seja bem-vinda. Os boêmios eram pessoas que se encontravam para a noite, a boemia, e passavam a noite juntos, né? No sentido de se divertirem, tá? Então, se fosse só o happy hour, era tranquilo, mas a boemia é no sentido de passar a noite inteira. Happy hour ainda é tranquilo, porque é um horário, né? Exato, para festa sem regras, exatamente. Dormir o dia todo e sair de madrugada. O que eram os boêmios? Boêmios eram pessoas que saíam a madrugada inteira e ficavam a madrugada inteira fora de casa, né? E trazer os boêmios como sendo amizades tóxicas no sentido de os boêmios, não é um boêmio. Você pode ver que na imagem tem 3 pessoas. Então, são amizades que te levam para o mau caminho, que te levam a uma irregularidade. Ou seja, más influências aí que está aparecendo nessa carta, tá? Festas, exatamente, festas desregradas, sem responsabilidade, ou seja, irregularidades, sem regras, tá? E aí eram vistos como má influência. Por isso que hoje a gente traz aí na carta essa parte da amizade tóxica, tá? Essa parte de toxicidade entre a relação. Então pode trazer uma energia de ser uma relação que tem más influências, tá? Pode trazer uma energia onde o ambiente de trabalho ele não funciona perfeitamente com os seus objetivos, ou seja, é um trabalho que traz aí uma irregularidade, uma influência que não é legal, tá bom? Paulinha, seja bem-vinda. Então, a gente tem que trazer aí a palavra-chave da carta
dentro do contexto da leitura, tá bom? Falta de respeito mútuo, exato. Então, assim, a gente consegue enxergar dentro da Carta dos Boêmios uma saída para festas, né? Um período aí de vida com irregularidades, ou um período onde você está sendo direcionado através de más influências, tá? Seja o que for, seja um trabalho, seja um amigo, seja até um familiar, tá? Então traz sempre essa parte de toxicidade, algo tóxico. Por isso que ela está relacionada à carta negativa, tá bom? Tranquilo? Escolhas imprudentes, exato. Tranquilo, gente? Hoje teve bastante carta do negativo, né? Agora vamos lá. Vamos pegar duas cartinhas aqui. Vamos pegar da Glau. A Glau falou que saiu qual, Gláucia? Melancolia e... E o quê? Viúvez. Cadê o viúvo? Achei. Então, Gláucia aí fez uma tiragem para ela que saiu a carta da melancolia com a carta da viuvez. Nesse sentido, né, Gláucia? Melancolia com viuvez, ou viuvez com melancolia. Melancolia primeiro. Então vamos lá, gente. Cartinha da melancolia, o que significa? Uma tristeza profunda, uma tristeza no sentido de nostalgia, né? Uma saudade intensa aí que impede de você viver o presente. Um apego ao seu passado, né? Melancolia, ela tá sempre relacionada à nostalgia, a algo do passado. Junto com a carta da viuvez, que é a parte do afastamento, algum término doloroso. Ou seja, uma nostalgia, não sei qual foi a pergunta, foi ao contrário. Tá, então vamos lá. Mas agora a gente sabendo a informação das cartinhas, o que a gente traz aqui? Um afastamento doloroso que te levou a relembrar o seu passado e fazer com que você não saia do presente. Porque a melancolia, ela traz essa nostalgia. E a viuvez traz como palavra-chave o afastamento, a solidão. Fez mais sentido agora? Tranquilo? Fez, Glaucinha, para você? Um afastamento que te trouxe nostalgia, tá? Um afastamento que te traz lembranças do passado que você não consegue olhar presente e futuro, tá? A minha solidão, afastamento gerou a minha melancolia. Exatamente. Mas em que sentido? Um afastamento que aconteceu ao qual você se lembra, que isso te traz uma lembrança triste, com profundidade. Não sei se foi a primeira vez, de repente já aconteceu isso antes, por isso que você cai na nostalgia. Ou seja, já passei por isso antes, a pessoa se afastou de mim, ou eu me afastei das pessoas e eu estou me sentindo sozinha. E isso me gera uma tristeza profunda. E aí você não consegue fazer olhar presente e futuro.
tá? Certo? Faz sentido? Tranquilo? Outras duas cartinhas. Ladrão e tristeza. Ladrão e tristeza. Vocês que estão colocando aqui, eu estou falando aqui para vocês. Quais são as palavras-chave da cartinha do ladrão? Perda, fraude, traição, engano. E a tristeza? Decepção, desolada, né? Ou seja, desânimo, né, também. Ou seja, perdas, roubos, no sentido de te trazer uma decepção, no sentido de te desanimar, no sentido de você ficar desolada, tá? Então, ladrão são roubos, são perdas, junto com a tristeza, ou seja, um acontecimento. Por isso que é legal a gente separar as cartas. Um acontecimento que gerou um sentimento, tá? A mesma coisa da viuvez. Um acontecimento que gerou um sentimento. Por isso que é legal a gente separar as cartas, tá? Causa e efeito, exatamente. Então é legal a gente fazer aquela separação das cartas por tópicos, porque aí a gente entende, aconteceu isso que gerou isso. Aconteceu isso que gerou isso, tá? Aconteceu isso que gerou isso. Ó, vocês vão conseguir ver assim. Ó. O que mais que eu consigo mostrar aqui para vocês? Deixa eu botar a cartinha aqui de volta. Aconteceu isso que gerou isso. Tá? Então, por isso que é legal a gente separar. Morte e infortúnio. Morte com infortúnio. Vamos lá. Quais são as palavrinhas-chave da morte? Encerramento, fim, exatamente. Com o infortúnio. Fim, desgraça. Então, morte com infortúnio, aqui nesse caso, é algo maravilhoso, né? Duas cartas negativas que trouxe uma informação muito boa, uma informação positiva, né? Porque como o infortúnio está relacionado a desgaste e contratempo, a morte, ela vem representando aí o fim. Então, o fim de contratempos, o fim de desgraças, bom? Então, são cartas, é uma leitura positiva com cartas negativas. Olha que beleza. Tá? São cartas negativas que trazem informações positivas. Mas alguns, gente, eu vou montar um aqui para vocês. Gratidão, Cá. Beijo. Vou montar um aqui para vocês. Ó. Inimiga com frivolidade. E aí?
Pesado? É uma inimiga fraca, exatamente. Na primeira oportunidade, vou esmagar ela como inseto que ela é. Exatamente. Não é pesado, né? Ela é superficial, entendeu? É uma inimiga no sentido de ter dela ser sua rival, né? Só que é uma rival fraca, uma rival superficial, é uma rival que não tem profundidade. Então, na verdade, você nem precisa se preocupar com essa rival, não. Tá? Uma pessoa superficial que tenta trazer desarmonia, exatamente. Então, cartas negativas trazendo informações maravilhosas e positivas. Olha que legal. Tá? Então, assim, não se preocupe, porque essa rival aí, você vai passar batido, né? Porque às vezes a gente entra no, no, no contexto da gente ter que se preocupar, porque a gente tem um rival ali, ou alguém que tá botando bedelho onde não é chamado e tudo mais, mas às vezes isso é algo superficial e é passageiro, né? Entendeu? Deixa eu ver aqui. O inimigo com a carta da dissimulação. Vamos lá. E aí? O inimigo é o rival, né? É o inimigo age de forma dissimulada, engana a tudo e a todos. Ele já é seu rival. Esse daqui é um inimigo que a gente precisa ficar preocupado. E ele é extremamente dissimulado. É um inimigo extremamente dissimulado. É aquela pessoa duas caras, entendeu? Aqui é a duas caras que eu tinha falado para vocês. Um homem fingido perto de mim, exatamente. Ele mostra ser uma pessoa quando na verdade ele não é. Essa é uma carta já mais preocupante, né? Uma leitura mais preocupante. É o leve e trás, pode ser. Eu costumo falar que é o duas caras, sabe? Sabe aquela pessoa duas caras? Então, é isso. Deixa eu ver uma outra montagem. Já sei. Essa. Começa. O desespero com a enfermidade. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Desespero com a enfermidade seria o quê, gente? Exatamente. Um estado de crise tão grande que vai acabar ficando doente, né? Ou você está tão desesperado que você não encontra uma saída que isso pode causar desarmonias aí físicas, emocionais e energéticas que pode levar você a uma doença, tá bom? Uma situação que tirou sua estabilidade emocional e está causando doenças físicas. A crise financeira está me matando. Entendem? Porque aqui a gente o desespero é aquele sem saída, né? E a enfermidade são as doenças psicossomáticas, gente. Tá? Pessoal que sabe aí, doenças psicossomáticas.
traz aí a enfermidade, tá? Ou doenças emocionais. Entendeu? Prisioneiro com boêmios. E aí? Prisioneiro com boêmios, gente. Parece que ele tá com a arma na mão, querendo fazer algo contra si mesmo. É o desespero, né? É quando a gente não encontra saída. Marcos, seja bem-vindo. Vamos lá, prisioneiro com os boêmios. Você está preso com pessoas que não te ajudam a evoluir. Que mais? Alguém mais, gente? Fãs, festanças, desregradas e responsabilidade causou situações que te levam a ficar sem ter como agir. Pode ser se for assim, né? Aí eu entendo isso, né? Porque a boemia te levou a isso. Quando a gente vê dessa forma, são limitações, né? Aprisionamentos, limitações com pessoas de má influência, né? De qualquer forma, tanto esse ou esse, não é algo positivo, né? Amigos que te chamou para o prisioneiro pronto e você tá pagando preço. Ai, gente. Tem alguma carta que eu não peguei, gente? A enfermidade eu peguei, melancolia, ladrão. Arrogância, né? Deixa eu fazer a arrogância aqui. Arrogância com viuvez. Arrogância. Quais são as palavras-chave da arrogância? Sim, pode se ler dessa forma se for para relacionamento. Então, a sua arrogância, o que é, gente? O nosso orgulho, a nossa imposição, que levou ao afastamento de algo ou de alguém, né? O orgulho que causa separação dolorosa. Exatamente. Exatamente. Então, o orgulho e a imposição levou ao afastamento. Tá bom? Laerte já chutou a porta já. Já chutou a porta. Tranquilo, gente? Tranquilo, acho que eu falei de todas as cartas já. Tem alguma especial que vocês querem fazer? Que eu acho que tranquilo hoje, né? Vocês gostaram da aula de hoje? Das cartas negativas? Vocês acharam que ficou mais fácil? Como é que vocês acharam hoje? Porque ontem a gente falou só sobre as cartas positivas e a gente fez esses joguinhos também, né? Com as cartas positivas. É que hoje a gente teve muito mais cartas pra gente abrir aqui, né? Fica mais fácil? E você, Cristal, o que você tá achando?
Laerte falou que cada dia vai ficando mais fácil. Bom, esse bom seu. Bom, Reis, eu tô meio aqui desolada, entendeu? Mas vamos lá. Olha lá, não falei? A cartinha da Cristal. Tá aqui, né, Cristal? Tá bem desolada, falar, oh meu Deus, e agora? Mas com calma a gente vai conseguindo. Vai começando a entender, vai clareando. Gostou, Carol? Obrigada, Carol. Que bom que vocês gostaram, gente. Está bom, estava no desespero. Cartinha do desespero, ó. Tá melhorando, não tá? Tá melhorando. Ninguém mais tá desesperado, né? Ah lá, porque não tava conseguindo fazer essa leitura. Ninguém mais tá no desespero? Achando que comprou o Sibilo e não ia conseguir ler? Achou o fio da meada? Certo? Para quem ainda não adquiriu o seu Sibila, gente, tem esse Sibila para vocês, que é o Sibila que a gente vai fazer a sessão em grupo domingo, 7 horas da noite, tá? Esse Sibila, que é o que a gente vai usar para estudo e vai usar para as leituras no domingo, você encontra na, na loja, tá? O pessoal coloca aqui a loja para quem ainda não conhece. Vocês vão encontrar na loja para comprar. Corram para comprar porque só tem mais 4 unidades, tá bom? Então, só tem mais 4 para vocês adquirirem e conseguir fazer a sessão conosco. Gente, vocês vão ver que na sessão, a sessão é de 2 horas, o valor é de 5 créditos, e é domingo, 7 horas da noite. Nós vamos ter 2 horas para a gente trabalhar isso. Por isso que essa semana eu trouxe eles separadinhos para vocês. Por quê? Para a gente conseguir estudar melhor cada um deles. Então, primeiro a gente separou por temas e agora a gente está separando por cartas positivas, negativas e neutras. Porque aí você consegue fazer o link mais fácil na hora da leitura, tá bom? Quem não fez a tarefa de separar as cartas por temas, separem porque vai ajudar vocês. Eu dei aqui vários exemplos para vocês, tá bom? Então, dentro dos exemplos, eu falei um fato que aconteceu que gerou um sentimento, tá? Então, a gente tem tudo isso. Um personagem que tá fazendo isso acontecer. Então, é muito legal a gente poder fazer isso, esse link na nossa cabeça, porque ajuda bastante, tá bom? Imagina, Cristal. Gratidão pelo balão, Glau. O meu Sibila ainda não chegou, mas assim que chegar eu faço isso. Faça porque vai ser muito... dá um direcionamento maravilhoso. Porque a gente separando quem é personagem, quem é sentimento, quem é ações, né, acontecimentos, a gente consegue ver com mais facilidade. Vocês estão com dificuldade de separar, gente? É isso? Por isso que vocês não fizeram? É isso? Oh, meu Deus. Tô vendo os carinhos com o coração de vocês. Tá, então vamos lá. Ai, não é um, né? É a dois. É a dois? Não, é um. Pra fazer separação. Então vamos lá, ó. Não é mais de um? Ah, foi aqui. Então bora lá. Oxi, cadê meu negócio? Peraí que meu Trello bugou aqui, gente. Ele não tá me mostrando os pilares. Aqui, achei. Tá, então vamos lá.
Gente, sentimentos é tranquilo, né? Para separar. Sentimentos é tranquilo para separar, né? Obstáculos e desafios, a gente viu vários hoje. Mas é legal vocês fazerem, né? Que aí vocês assimilam. Não tem a raiva? Então vamos lá, ó. O meu baralho, ele não tá em ordem, tá? Eu não sei o de vocês, mas o meu não tá em ordem, tá certo? Então vamos começar. Os personagens. Vamos separar os personagens. Eu já tô separando todos aqui, gente, porque é tão tranquilo de ver. Pronto. 18. Vamos lá. O inimigo é um personagem. A inimiga, outro personagem. O professor, outro personagem. O apaixonado, outro personagem. O soldado, outro personagem. O médico, outro personagem. O mensageiro, outro personagem. A senhora, outro personagem. A funcionária, outro personagem. A esposa, outro personagem. A jovem, outro personagem. O senhor, outro personagem. O comerciante, outro personagem. O sacerdote, outro personagem. A criança, personagem. O prisioneiro, personagem. O boêmio, personagem. Colocaram algum que eu não falei? O ladrão. Acho que o ladrão deve ter passado batido no meu. O ladrão é personagem também, tá, gente? Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Achei. O ladrão. É esse mesmo. Personagem. Certo? Ah, eu não tirei o soldado? Deve ter batado. Caramba, eu coloquei soldado.
O desespero. Ué, cadê meu soldado, gente? Cadê meu soldado? Oxi. Gente, eu coloquei soldado. Não coloquei? Não tá aqui, não tá aqui. Eu coloquei sim. Falei, não falei? Falei, porque aqui nas outras pilhas não tá ele, não. Certo? Tranquilo? Separados os personagens, gente. Separamos os personagens. 18 personagens. Eles vão representar o quê, gente? Vão representar o consulente, as pessoas próximas ou tipos de energia que vão estar influenciando as leituras. Tá? Segundo, situações e eventos. O casamento, a declaração, a surpresa, o serviço, a carta, a moradia, a celebração, deixa eu mexer essa carta aqui que eu vou dar uma... O presente, a expectativa, eu acho que a expectativa, gente, não, acho que não é sentimento, apesar que gera um sentimento de expectativa, então a gente vai colocar no sentimento, tá? A reunião, a viuvez, a reflexão, a sala de estar. Essa sala de estar a gente vai ver amanhã, porque é uma carta neutra, tá? A jornada, a conversa. Anotou, Carol? Gente, eu vou colocar o dinheiro como sendo uma situação ou evento, tá? Tanto o dinheiro quanto a fortuna. Tá? Porque é um evento a fortuna. Deixa eu achar ela aqui. Mas a carta eu tô mandando aqui. A espera. Mas vamos terminar aqui. Tranquilo? Anotado? Então, a espera, eu acho também que ela entra como um sentimento. Por isso que eu deixei ela separadinha aqui, tá? E é uma carta neutra. A gente vai falar sobre essa carta amanhã.
Separaram, gente? Eu pensei nisso também. Vai no mesmo sentido da expectativa. Tranquilo? Anotaram? Anotado? Beleza. Anotou, Glau? 16 cartas? Ótimo. Sim, Laude, sim. Anotou, Cristal? Agora vamos lá, gente. Dormiu. Sentimentos e estados emocionais. Eu vou colocar a espera aqui como um estado emocional, tá? A expectativa também vou colocar. O amor, a felicidade, a fidelidade, a perseverança, a inspiração, a dissimulação, a melancolia, a tristeza, o amparo, isso aqui é mais uma carta negativa, de obstáculo, né? Eu vou colocar a amizade aqui, tá, gente? Porque ela não entra como personagem, ela não entra como evento e nem situações, porque situações de amizade não. Eu vou colocar como sentimento e estado emocional, tá? Coloquei. Coloquei essas. Mais alguém colocou mais alguma? Então, a arrogância eu não coloquei porque a gente ainda tem obstáculos e desafios. Aí eu coloco a arrogância como obstáculos e desafios, mas ela também é um sentimento de arrogância, tá? Aliás, no obstáculo e desafios, a gente pode trazer a inimiga, pode trazer o inimigo, entendeu? Porque são obstáculos e desafios, apesar de serem personagens também, tá? Isso vai acontecer, tá tudo certo, tá bom? A frivolidade também é um desafio, é um obstáculo, é uma superficialidade, então é um desafio, tá? Mas também pode entrar como um estado emocional, tá bom? Então vamos lá. Obstáculos e desafios. Qual que falta para você, Glaucia? Socorro, socorro não tem. O desespero? Socorro é o desespero, é o próximo que a gente vai falar. Obstáculos e desafios. Pode continuar? O que eu separei como obstáculos e desafios? A morte. Anota que é mais fácil do que ir pegando as cartas, né?
o desespero, o infortúnio, a enfermidade, a arrogância, a frivolidade, tá? Tranquilo? Foram essas que eu coloquei. Porém, vocês podem anotar. Vamos lá. No obstáculos e desafios. Vocês podem anotar também. O ladrão, a inimiga, o inimigo, o prisioneiro, os boêmios, ladrão já falei, né? É isso. Tá? Então, a gente pode encontrar cartas aí que entram como obstáculo e desafio, tá? Que trazem as duas energias. Eu diria que o sentimento também de melancolia e de tristeza entra como um obstáculo e um desafio, sendo algo pessoal, tá? A viuvez também pode entrar como um obstáculo e desafio, porque é um afastamento. Acho que é isso. Tranquilo, gente? Então, nós temos aí 4 montinhos, certo? Montinho dos personagens, situações e eventos, sentimentos e estados emocionais e obstáculos e desafios. Tá bom? Agora estudem. Tranquilo. A espera é situação e evento. Oh, sentimento, perdão. Sentimento e estado emocionais. Estados emocionais. A espera. Aqui. Essa é uma carta neutra, a gente vai falar dela amanhã, tá bom? Eu acho que assim começa a ter um pouco mais de clareza na hora da leitura. O que eu falei para vocês segunda-feira? Separem os 4 montes, os 4 montinhos e tirem uma carta de cada um para vocês conseguirem começar a fazer as leituras, tá? Porque aí vocês sabem que um personagem vai levar a uma situação, que vai levar a um sentimento, que pode trazer algum obstáculo. Então vai ficar legal para vocês fazerem a leitura, tá? Quantas cartas do sentimento? Acho que é 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que 12. O meu tem 12 aqui. Doze. Do sentimento, vocês têm 15? Então, vocês não me acompanharão, porque o Laird colocou frivolidade no sentimento e colocou arrogância no sentimento. Mas eu prefiro colocar frivolidade e arrogância como sendo um obstáculo, tá? Acho que faz mais sentido ele como um obstáculo.
tá? O infortúnio é um obstáculo e um desafio. Para mim faz mais sentido a frivolidade e a arrogância como sendo um obstáculo ou um desafio. Porque dependendo da leitura, essa superficialidade pode ser um desafio. Tá? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que está sendo superficial com você pode ser desafiador para você entender qual é o jogo dela. Para você conseguir, que nem o Laerte falou, matar com uma pesada. Vamos dizer assim, entre aspas, tá? A arrogância, ela pode entrar também como um estado emocional ou um sentimento, mas eu coloquei ela como um obstáculo e um desafio, por quê? Porque a arrogância, ela pode trazer um sentimento de estado emocional, mas ela em si, ela é um desafio. Ou seja, uma pessoa que se mostra demais é extremamente desafiador. Ela entender que aquilo não vai levar ela a lugar nenhum, ela só vai ter perdas. Ou seja, é uma carta negativa, tá? Certo? Sentimento negativo, sim. É um evento negativo, mas continua como um evento. E como a gente tem a carta dos obstáculos e desafios, senão não sobra carta para obstáculo e desafio para vocês fazerem a leitura. Por isso que a gente tem que ver a palavra-chave da carta, tá? O infortúnio é uma desgraça. O desgraça é um obstáculo e um desafio, gente. A frivolidade é uma superficialidade. É um desafio. É um obstáculo. A arrogância é essa parte de a pessoa quer ser só ela. Isso é extremamente desafiador. Por isso que eu coloquei como desafio. Tá? Então, a gente tem que olhar as palavras-chave. Concordo e discordo. Porque, de acordo com a palavra-chave, não colocaria arrogância nem frivolidade na parte de sentimentos e estados emocionais. Tá? A gente precisa ver as palavras-chave de cada uma das cartas. E não o que ela vai se tornar a. Tá bom? Seis cartas de obstáculos e desafio. Acho que são 6 mesmo que eu separei aqui. É isso aí. Além das outras cartas que ela pode ser dupla dos personagens, né? Porque a inimiga, ela traz um desafio. O inimigo, ele traz um desafio. O ladrão é um obstáculo, um desafio, porque é algo que está sendo retirado, é uma perda, é um roubo. É um desafio. É um obstáculo que você está enfrentando. Tá? Mas tá certo. Ficou, né? Imagina se a gente tivesse continuado numa live só. Mas é porque vocês pediram aí para eu separar. E aí eu separei aqui junto com vocês. Morte e desespero. Acho que é isso mesmo. São 6 cartinhas. Morte, desespero, infortúnio, frivolidade, arrogância e enfermidade. Isso aí. Tá? Certo, gente? Tranquilo? 2 semanas será pouco para estudar? Não, gente. Vai ser tranquilo. Gratidão pelo café, Glau. Então façam o seguinte, separem as cartinhas e tirem uma de cada para ajudar vocês, tá bom? Obrigada pelo café, Vivi. A gente teve coffee break, mas mais cafezinho agora, né? Certo, meu povo? Tranquilo? Bora encerrar nossa live, que já tem 1h45? Amanhã, gente, 7 horas, a live vai ser no YouTube.
E nós vamos falar sobre as cartas neutras. A gente separou aí personagens, situações, eventos, sentimentos, estados emocionais e obstáculos e desafios. Mas amanhã a gente vai falar sobre as cartas neutras, tá? Então, por exemplo, a jovem, a esposa, a senhora, são tudo cartas neutras. Vai depender das cartas que tá em volta, tá bom? Imagina, meu amor. Certo? Então, bora encerrar nossa live. Amanhã vai ser no YouTube, Laerte colocou aqui para vocês. Amanhã nossa live vai ser no YouTube e vamos falar sobre as cartas neutras. Certo, gente? Bora encerrar nossa live? Que hoje foi, ó, 10h30, meu Deus. Bora pro encantamento de encerramento de lives, cartas negativas da Sibila Cigana, pra gente poder aí fechar nossa live aí com todo o conhecimento que a gente teve hoje. Que as sombras vistas sejam agora compreendidas e que todo o peso se dissolva na luz da verdade. Que as lições permaneçam, mas a dor se vá, abrindo espaço para a força e renovação. Sob o manto protetor da sabedoria cigana, que o caminho siga limpo, claro e seguro. Assim se encerra, assim se transforma. Assim é, assim seja, está feito. Galera, gratidão aí pela presença de vocês nas duas lives. Gratidão mesmo. Um beijo grande, um abraço no coração. Amanhã no YouTube a gente vai falar sobre as cartas neutras, tá, Carol? Então amanhã a continuação é lá. Espero você lá, viu, meu amor? Um beijo, um abraço, bom descanso e tchau, tchau, até amanhã.